Shalom, shalom, sou Morei Thiago, da Beit Mercá, em Chuvu, Brasil. Shalom a todos, eu sou Josiel e nós estaremos comentando a Parashá da semana do Parashá Vaishlach, justamente no episódio onde Jacó ele luta com um malar, com um anjo. E é interessante, né, Josiel, essa parte que nós vamos estar falando aqui, que está relacionada a funções que nós desempenhamos aqui na comunidade, né? Eu sou o showrita da comunidade, faço a Sheritá, o Abate Kasher, e o Josiel desenvolve a parte de escriba. Ele é o sofer da comunidade aqui. E quero ler aqui com vocês em Gênesis 32 em diante, que diz: E nasceu o sol quando passou Penuel e manquejava de sua coxa. E por isso não comem os filhos de Israel o tendão encolhido que está sobre a juntura da coxa, até este dia, pois tocou na juntura da coxa de Jacó o tendão encolhido. O que esse tendão encolhido tem a ver com as funções que nós fizemos hoje na comunidade? Quero trazer aqui um comentário para vocês, o porquê da questão do tendão, o tendão encolhido, que diz: de acordo com o livro Tosafot al-HaTorah, os israelitas foram proibidos de comer esse nervo, que é Gid Hanashé, um nervo, por terem deixado Jacó sozinho aquela noite em que lutou com o anjo, daí resultando o defeito da sua coxa. Isso está de acordo com Rulim 7.6, que fala sobre as leis de Kashrut. Porém, o Sefer Hassidim disse que os próprios filhos de Israel prometeram não comer deste nervo, depois que ocorreu a seu pai por culpa de não tê-lo acompanhado. Segundo o Talmud, essa proibição é um preceito da Torá, porém introduzido por Moisés nesse episódio para indicar o seu motivo. Rulim 7.6, comentário é o seguinte: do ponto de vista científico, o nervo constitui-se no que há de mais duro na carne, para a digestão, transformando-se muitas vezes em matérias nocivas no interior do corpo humano, e ainda mais do nervo em questão. O que é esse nervo em questão? Quando é feito o abate, a gente retira esse nervo da parte traseira do animal. E esse nervo é justamente o nervo que mantém um animal em pé. E quando a gente faz o abate, às vezes as pessoas perguntam: tá, mas por que vocês tiram esse nervo? E um dos textos que a gente cita é justamente o texto de Gênesis 32, versículo 32 em diante, para eles entenderem que na época o que aconteceu com o nosso pai Jacó, como lemos aqui. Mas tem algo mais profundo ainda a respeito desse nervo. Esse nervo ele é ligado desde debaixo do músculo inferior da perna até em cima, onde a gente pode dizer no humano, a bacia. Esse é ligado, quando a gente fala do boi, é o osso da alcatra. Só que esse nervo ele é ligado diretamente ao órgão genital humano. E aí que está um ponto interessante. O que tem a mais aqui que o Eterno queria passar para o povo de Israel? Existe uma coisa, sabe, José, que às vezes as pessoas não se atêm, mas a Torá ela sempre traz algo a mais para nós entendermos o seu cumprimento. Além desse episódio de nosso pai Jacó ficar manquejando por ter deixado ele lá atrás e por o povo não comer o nervo por causa desse episódio, tem algo mais profundo aqui. Quando toca nesse nervo, que é ligado diretamente à questão sexual do homem, este é um ponto que, se o homem for tocado neste ponto, ele cai. Olha que incrível isso. De tudo o homem tem controle. De todas as coisas que o homem faz, ele tem controle. Mas se ele é tocado nessa parte íntima dele, ele termina caindo. Ou melhor dizendo, ele termina pecando. Daí o exemplo que nós temos disso aqui. Nós vamos falar de Iosif, o filho justamente de Jacó, de nosso pai Jacó. E Iosif, quando ele estava na casa de Potifar, justamente, ele foi tentado pela mulher de Potifar. E o que ele fez? Ele fugiu.
porque ele sabia que se ele fosse tocado, ele caía em pecado. Este é um dos pontos interessantes. E nós vamos ter outro ponto interessante que fez o povo, infelizmente, de Israel pecar, que é o conselho de Bila a Balaque. O que Bila falou para Balaque? Ó, tu quer derrubar o povo de Israel? Mande as mulheres para o meio do povo. Isso fará com que eles entrem em prostituição. Ou seja, o ponto negativo do homem é justamente quando toca na sua sexualidade. E esse é um dos pontos de, além de nosso pai, patriarca, ter ficado para trás sozinho e desde então não comermos mais esse nervo, é retirado esse nervo traseiro, da parte traseira do boi, também nos traz essa lição, que o homem ele continua em pé quando ele não cai em tentação, ele não cai nessa parte em pecado. Isso é muito interessante entendermos. Só que tem algo que vai além disso, né? Esse nervo também retirado, ele simplesmente não é jogado fora. Ele tem algo muito interessante. Além de manter o homem em pé, entra uma parte muito interessante sobre a parte que você desempenha, né, José, sobre a sua feruta. O que você nos diz a respeito desse nervo, do guide? Justamente o guide, né, que é o tendão, né, o nervo que é extraído, vale lembrar que essa extração não é qualquer chorret, né, qualquer chorret que faz, por justamente ser muito meticulosa, muito difícil. Então, grande parte da parte traseira eles nem fazem questão de vender para a comunidade, justamente por essa dificuldade de extrair esse nervo. Mas esse nervo é utilizado por uma coisa muito sagrada, que todos os judeus têm em suas sinagogas, que é justamente o Sefer Torah. Vale lembrar que o Sefer Torah ele é composto por klaf, que é um pergaminho, pele de animal, e existe no Sefer Torah tradicional aí 62 seções, e essas seções elas são costuradas. E é costuradas com o quê? Justamente com... Pois é, isso que eu queria falar com você. Quer dizer então que do nervo que é retirado da parte traseira, que já é um mandamento, né? É uma ordem expressa aqui na Torá que é proibido comer esse nervo, ele serve para fazer uma linha. Para a confecção de um Sefer Torah, justamente, não só do Sefer Torah, né, Thiago, mas também do Tefilim, entre outros livros sagrados que o povo de Israel tem, mas justamente ele, após, vocês vão ver aqui na imagem, até eu tenho aqui, eu trouxe para vocês verem, a imagem de um tendão, né, sim, justamente. Que é extraído de um boi, né, da parte traseira, e justamente até ele chegar a ficar no formato de uma linha. Né, para o pessoal entender melhor, né, acontece, quando é retirado esse nervo, ele é feito um processo que vai secando ele, justamente, né? Tem todo um processo para chegar nessa linha aqui, justamente, né? Nesse estilo aqui, para se tornar cachê, para você poder fazer a costura de um Sefer Torah. Existe tudo. Então, justamente, os pergaminhos que nós temos na Torá é costurado um com o outro com o guide. E agora vem uma coisa interessante, por que ele não é colado? Né? A gente vai ver grandes nações aí, veja bem, não é só o povo de Israel na época que escrevia em pergaminhos de pele de animal. A gente sabe que hoje na atualidade tem papel, mas antigamente não existia. Então existia toda uma dificuldade e existia esse processo que as nações tinham que ter, como Israel tinha, de escrever em uma pele de um animal. Porém, as nações, não existem mais essas nações. Só ficou Israel, o único país que conseguiu vencer, a gente sabe o motivo de tudo isso, por que ele se permaneceu de pé, né? E justamente esse processo aí das nações de também escreverem um pergaminho de pele de animal, existe uma coisa diferente com o povo de Israel, que é justamente o guide. Todos eles se colavam, mas o povo de Israel costurava. As nações usavam cola para colar os seus pergaminhos. Isso. E Israel costurava. E o porquê disso? Mas aí que está a questão. Hoje um Sefer Torah, quando você vai ver no Aron HaKodesh, ele está como? Ele está deitado ou de pé? Está em pé. Ele está de pé? Sim. O que mantém o homem de pé, Thiago? Justamente o nervo. O tendão. Você vai se lembrar que foi, na verdade, encontrado em Qumran, nos pergaminhos ali perto do Mar Morto, o pergaminho do profeta Isaías. Isso, justamente. Por completo. Esse foi o achado mais antigo da Bíblia. Estava intacto, né? Estava intacto. Não só o que preservou ele também foi esse vaso que mantinha ele dentro, mas tinha uma coisa que tinha nele, que era justamente o guide. Ele foi costurado.
conforme a tradição desde milenar, desde aquela época até nos dias de hoje, é o mesmo processo. E por que é importante falar que ele é costurado e não colado? Como a gente está falando das nações. Sim. Porque esses pergaminhos que são colados, com o tempo eles vão deteriorando. Eles vão, os fungos, as Cria bactérias, fungos nessa cola, vai fazendo com que ele não se perdure por muito tempo. Termina estragando o pergaminho, né? Esses fungos. Então, esses pergaminhos das nações não existem mais. Mas o povo de Israel, a Torá ainda continua firme de pé, justamente porque eles utilizam o guide, né? O guide. Agora fica uma pergunta muito interessante, Thiago, para a gente finalizar esse vídeo sobre essa paraxá maravilhosa. Como fazemos para nos mantermos de pé na atualidade? Pois então, voltando novamente ao comentário que a gente trouxe no início, o que mantém a Torá em pé é justamente o guide, é o que mantém o homem em pé. E a Torá mantém o homem em pé, né? As mitzvot mantêm o homem em pé. Só que tem uma coisa muito interessante aqui, que os nossos sábios falam. Por o povo de Israel se sentiu culpado, os filhos de Jacó se sentiram culpados por ter deixado seu pai sozinho. E desde então não come mais, não tem mais o costume de comer o guide, né? Comer o negro. Então por isso é feita a extração e tudo isso que nós trouxemos. Uma coisa muito interessante, nós jamais devemos deixar Jacó sozinho, deixar Israel sozinho, não. Até porque Jacó aqui, ele modifica o seu nome e ele recebe o seu novo nome, que é Israel. Nós temos que nos apegar a Israel, porque em Israel está aquilo que nos mantém em pé, a Torá. Ou seja, o que nos mantém no mundo hoje em pé é nos apegarmos ao nosso povo de Israel. Isso sim nos mantém em pé. As nações têm que abraçar As nações têm que abraçar Israel. Não podemos deixar Israel sozinho, mas nós temos que abraçar Israel. Justamente. Baruch Hashem. Que Hashem abençoe grandemente toda Arabá. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom, shalom.